seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o Instituto Butantan, que fica na zona oeste da capital paulista. Podemos dizer que foi no espaço onde hoje funciona o Museu Histórico do Instituto Butantan que começou a história desta instituição. Depois de um surto de peste bubônica que se propagou a partir do Porto de Santos em 1899, 2 anos depois ele foi criado inicialmente como um laboratório para produzir soro antipestoso, sob a direção do médico Vital Brasil. Quando o Butantan se instalou aqui, o Instituto, para a produção de soros e vacina contra a peste bubônica, essa fazenda tinha pouquíssimas estruturas. Então, eles adaptaram nesse local, né, havia um estábulo, eles adaptaram para fazer a primeira cocheira e o primeiro laboratório. E, de fato, é o primeiro espaço em que ele trabalhou. 115 anos de fundação e o título de principal produtor de imunológicos do Brasil fazem do Instituto Butantan uma das mais importantes entidades científicas do país e do mundo. Mas hoje vamos explorar o Instituto Butantan da Diversão, onde os visitantes têm acesso à ciência e à biologia de forma lúdica e prazerosa. As cobras são o maior símbolo do Instituto Butantan. É quase impossível lembrar do local sem pensar nas serpentes. E para começar o nosso passeio, nada melhor do que conhecer o Museu Biológico, um dos 3 museus do Instituto e onde elas e outros animais são abrigados. O Museu Biológico ele é o mais antigo de todos os outros 3. Ele foi organizado aproximadamente em 1912, com uma preocupação do Vital Brasil, que era sempre fazer a ponte do Instituto com a população. Hoje, a gente trabalha aqui, a gente mostra para a população, principalmente os animais que o Instituto trabalha, que são as serpentes, as aranhas, os escorpiões e outros animais associados. De que forma é isso? Através da exposição dos animais vivos e com informações que a gente coloca nas placas. É uma forma, inclusive, de aproximar a população do Instituto. E, por trás disso, tem o quê? Tem a tentativa da desmistificação, principalmente das serpentes. Através de uma exposição como esta, a gente procura mostrar os animais de uma forma mais amenizada. A ideia não é que as pessoas saiam daqui amando as cobras, não é isto, mas que elas passem a ter um respeito um pouco maior com esse animal e com todos os outros que a gente acaba mostrando aqui. Quantos animais estão expostos aqui no museu? Bom, o nosso plantel é de aproximadamente 300 animais que a gente tem guardados aqui no Museu Biológico. O que a gente coloca em exposição no momento são cerca de 80. Tá? Esse número sobe e abaixa dependendo da época. Por quê? Porque a gente tira bicho, coloca bicho, às vezes tem que fazer manutenção de algum recinto, porque isso é normal, né? Que a coisa é viva. Então, é mais ou menos 80 animais que passam a ficar expostos aqui na parte pública do museu. E nós temos uma reserva técnica, que são animais iguais aos que nós temos aqui. Caso alguém fique doente, a gente troca. Caso alguém morra, a gente troca. E tem animais diferentes que a gente aguarda a oportunidade. A gente só não tem espaço para mostrar todo mundo. Eu mesma vi agora umas cobras, quando eu vim era totalmente diferente como é hoje, né? E elas se escondem nos galhos, então de repente você fica perdida na mata, como eu já fiquei, e então você sabe onde olhar, tem que ter vários olhos para não ser picado, porque numa mata é mais difícil o socorro, né? Jiboias, cascavéis, sucuris e a bicuda, essa bela cobra verde, são algumas das espécies expostas no museu, que também apresenta aos visitantes aranhas, jabutis e alguns tipos de lagartos, como este dragão d'água. A fauna principal é a brasileira, que a gente mostra aqui, mas como o Butantan
é um órgão centralizador de informações, principalmente com serpentes, nós acabamos sendo responsáveis por receber animais de apreensão, seja do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente, da Polícia Florestal, da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Então, dessa forma, a gente acaba recebendo aqui alguns animais exóticos. Quais, por exemplo? Então, esses exóticos são de outros países, que não tem. Então, nós temos aqui na exposição piton, que são animais, o que nós temos aqui são asiáticos. Nós temos as famosas corn snake, ou a cobra do milho, que vem dos Estados Unidos. Nós temos algumas aranhas, que são apreensões do México, da Costa Rica, e alguns lagartos pequenos também são de outros países. Mas o forte são os animais da fauna brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre a manutenção aqui do museu. Como é que é a rotina aqui dos animais que estão expostos? Como é que vocês fazem diariamente com eles? O que é que acontece aqui? Bom, vocês já perceberam, ou vão perceber, que a nossa exposição, apesar de chamar museu biológico, isso aqui não é um museu estático. Ele é um museu dinâmico, ele é um museu vivo. As nossas peças são vivas. E para poder manter esse visual à mostra, para que o público possa ver, nós temos todo um trabalho de bastidor, que é aquilo que o público não vê. Como é que a gente faz essa manutenção de bicho? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma equipe aqui multidisciplinar. Nós temos biólogos, nós temos auxiliares, nós temos técnicos, temos veterinário. Então, na segunda-feira, isso aqui é fechado ao público. Então, na segunda-feira é quando acontece a manutenção pesada. O que é manutenção pesada? É quando limpa bicho, troca bicho, quando arruma a lâmpada, quando arruma ar-condicionado, quando tira a terra, coloca a terra. Então, isso acontece na segunda-feira porque não tem público. É quando acontece também a alimentação dos animais. A senhora já conhecia aqui o Instituto Butantan? Já vim aqui várias vezes. Estou vindo essa vez com um grupo de idosos da Associação São Joaquim, que fica em Carapicuíba. Por que resolveu trazê-los aqui hoje? A gente tem estudado cobras há uns 2 meses numa oficina que a gente faz, que se chama Oficina da Palavra. Então, eles têm, com relação às cobras, um misto de respeito e medo. Então, eles estão todos cuidadosos, mas acho que seguros, porque tem um vidro entre eles, né? A senhora já conhecia aqui o Instituto? Eu já vim aqui, eu morava aqui no Butantã, na Vila Indiana, já conheço aqui. E o que a senhora acha do local? Muito bom, muito bom. Toda a vida eu queria vir aqui, que eu já mudei daqui há muito tempo, né? E eu queria vir para cá mesmo, então deu a oportunidade que eu estou aqui hoje. Um outro trabalho muito importante do Instituto é a produção do soro antiofídico, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o Instituto ele não foi criado para resolver o problema das cobras. Ele foi criado para resolver um problema de saúde pública no final do século retrasado, início do século passado. Portanto, é criado para resolver um problema de saúde pública na questão da peste bubônica. Tá? Paralelamente, por interesse do nosso primeiro diretor, do nosso primeiro pesquisador, do nosso primeiro médico, do nosso primeiro incentivador, que foi Vital Brasil, ele tinha muito interesse em estudar as cobras, coisa que ele já fazia antes. Né? Então, quando ele vem para cá, que ele é designado para ser o nosso primeiro diretor, ele vê a possibilidade de tocar junto à parte das cobras. Então, já se sabia como produzir o soro, a descoberta do soro acontece na França, por 2 pesquisadores diferentes, 2 grupos diferentes de pesquisadores, e aí Vital Brasil tenta recriar as coisas aqui. Por quê? Porque a preocupação do Vital Brasil, naquela época, existiam muitos acidentes e a estimativa, muito por alto, porque não existia estudo, era de cerca de 20 mil acidentes por ano e com cerca de 5 mil mortes. Mas eram dados de São Paulo. Quando o Vital Brasil se interessa por isso, ele vai e começa a produzir o soro. Qual que é o grande mérito do Vital Brasil? O Vital Brasil descobre que o soro é específico, porque os franceses achavam que tinham descoberto o soro para as cobras universais, a cobra universal, e não existe isso. O Vital Brasil prova por A mais B que o soro tem que ser específico. O que é isso? Cada cobra com seu soro, cada soro com a sua cobra. Certo? A partir daí ele começa a produzir soro cada vez mais.
Com essa produção de soro, então o Butantan se destaca nesse lado, e para produzir soro era necessário produzir o soro, mas você tem que ter veneno. Para ter veneno, tem que ter a cobra. Para entender isso, tem que estudar o veneno, tem que estudar a cobra. Por isso que o Butantan pega essa fama do Butantan das cobras, tá certo? Isso no começo, ele se diversifica, e o Butantan hoje é muito mais do que simplesmente as cobras que ele estudava. Tá? O soro antiofídico continua sendo produzido, claro, continua sendo, é um dos carros-chefes da produção do Instituto e é o que alimenta principalmente o Brasil. Cerca de 70% da demanda nacional sai do Butantan, ou um pouco mais. Bom, se alguém sofreu algum acidente com algum animal peçonhento, pode vir aqui, principalmente estiver em São Paulo, pode vir aqui até o Instituto para ter os primeiros socorros? Vocês dão alguma orientação? Como é que funciona isso? Bom, além de tudo que o Butantan faz, né, na parte de divulgação, pesquisa, produção de medicamentos, nós fazemos muito mais coisa, nós temos um hospital dentro do Instituto, que é chamado Hospital Vital Brasil. Esse hospital ele é criado na década de 50, final de 40 para 50, e ele é especializado no atendimento por acidentes provocados por animais peçonhentos. Então, hoje, ele é uma referência nacional. O trabalho é descentralizado, então uma pessoa que é picada, por exemplo, em Campinas, ele pode ser atendido no hospital lá em Campinas. Quem é atendido em Bauru, vai para o hospital lá de Bauru. Quem mora na capital e algumas cidades mais próximas da capital, podem ser atendidos no nosso hospital. Nosso hospital funciona dia e noite. Né? Além disso, como o hospital é referência, ele acaba dando suporte e apoio para todos os hospitais que atendem acidentes, na identificação ou no controle ou na forma de tratamento. Então, eles ligam para o hospital do Butantan, o Butantan passa a informação e a gente vai atendendo. A mesma coisa acontece com o atendimento dos animais que provocam acidentes. Então, nós temos uma equipe de trabalho, de biólogos, que apoia o hospital na identificação dos animais, através de uma ferramenta muito simples, que é celular com WhatsApp. O Giuseppe está no Instituto Butantan há 44 anos. Começou como estagiário e hoje dirige um espaço que por ano recebe mais de 160 mil visitantes. Apesar dos anos de experiência lidando com serpentes, ele ainda se impressiona muito com uma espécie. Tem vários animais que chamam atenção. Eu posso destacar esse que está aqui atrás, que é a sucuri. Tá? Vocês podem até ver que ela está aqui, olha, ela está se mexendo. Veja bem, por que me chama a atenção? Pelo tamanho, pela força. A gente fala em cobra e pensa a cobra é um animal fantástico. Mas ver um animal como este, que chegou aqui com 2 metros e pouquinho, e hoje tem um pouco mais de 4 metros e vai continuar crescendo, é uma coisa impressionante. A força que ela tem, porque eu pego de vez em quando, é um animal fantástico, porque ele tem uma agilidade incrível, principalmente na água, e se bobear ele morde. Tá? Não precisa ter nem veneno, porque ele não tem, mas é um animal que chama atenção. Por outro lado, alguns chamam atenção por terem o veneno. Então, a cascavel, a população fica, cascavel, cascavel, cascavel. Então, vários outros, mas eu chamo a atenção desse pelo seu tamanho mesmo, tá? Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais sobre o Instituto Butantan. Fique com a gente, o Cidade Viva volta já já. Estamos de volta com o Cidade Viva, hoje visitando o Instituto Butantan. Agora a gente vai falar sobre o Museu de Microbiologia, onde o universo dos micro-organismos é a grande atração do local. Estimular a curiosidade científica das pessoas e aproximá-las da ciência são os grandes objetivos desse museu, que foi inaugurado em 2002. Em um ambiente com aspecto meio futurista, os visitantes viajam para um lugar onde os olhos sozinhos não conseguem enxergar. Eu acho que o próprio museu já é assim instigante para o visitante, porque é um museu claro, né, transparente,
tem modelos de vírus, tem microscópios que o público gosta muito de observar, de olhar através dos microscópios. A gente sempre procura fazer exposições temporárias para atualizar os assuntos que a exposição de longa duração não contempla. Então sempre tem uma novidade e temos a exposição das crianças, né? Para crianças que ainda não sabem ler, e as próprias crianças querem voltar porque eles brincam dentro dessa exposição, né? E tem muito pai, mãe que diz que voltou porque o filho quis voltar. Modelos tridimensionais de bactérias, vírus e protozoários expostos ajudam a explicar as bases da microbiologia e dão um ar mais lúdico, que atrai a atenção de pessoas de todas as idades. É muito interessante, eu estou gostando muito. Realmente é um mundo numa tampinha. Você vê tudo tão pequeno e tão grande. E é adorável. Os micróbios a gente não os vê, mas eles estão aqui, estão no nosso corpo, estão em volta de nós, são milhares, né? E é importante que as pessoas saibam que eles estão presentes no mundo antes da gente, né? E sobrevivem até hoje e vão continuar, mesmo que a gente termine, né? Então, é muito importante essa interação porque eles são importantes para nós. Eles são importantes para a reciclagem de nutrientes, de materiais na natureza. Eles são importantes para a realização de alguns alimentos que nós comemos hoje, né? Eles são importantes para a inter-relação mesmo entre eles e os seres vivos, né? Por exemplo, herbívoros que se alimentam de vegetais, de plantas, precisam de micro-organismos para fazer o metabolismo do que eles comem, porque eles não têm enzimas necessárias para digerir, por exemplo, a celulose das plantas. Então, os micro-organismos são essenciais para a vida de todos os seres vivos que estão no planeta. Graças a grandes nomes da ciência, como o brasileiro Carlos Chagas e o norte-americano Albert Sabin, a humanidade passou a conhecer melhor o universo microscópico. Como reconhecimento ao trabalho deles e de outros pesquisadores, o Museu de Microbiologia criou um espaço bastante especial, a Praça dos Cientistas. Essa praça foi criada por iniciativa do professor Isaías Hall, que mandou fazer a maioria dos bustos que tem lá na praça, são bustos de pesquisadores que foram muito importantes para a imuno e para a microbiologia ao longo do tempo. E como ele mandou fazer esses bustos por uma escultora, através de fotografias, ele trouxe aqui para o museu para a gente deixar para as pessoas saberem um pouco da história, da ciência, principalmente dessas duas, da imuno e da microbiologia. E aí a gente conseguiu, com verba de projeto de um outro laboratório do Instituto que precisava fazer difusão do conhecimento, ele nos propiciou para que pudéssemos fazer essa praça, que nós nomeamos de Praça dos Cientistas, e lá estão esses bustos com um pouquinho da história de cada um, para quem quiser saber mais a respeito. Eu gostei de ver todas as coisas que a gente nunca tinha visto. As cobras, lógico que eu já vi, né? Mas negócio de micróbios, trem todo, eu já tinha visto. O pequeno eu nunca tinha visto, né? Então, para mim, tudo foi muito importante, tá? O que a senhora está achando do Instituto? Muito bom, já me emocionei, já chorei. Muito bom mesmo. Aí parece que eu estou voltando a ser criança de novo. O que a senhora mais gostou aqui hoje? Tudo. Tudo. Pouca gente sabe, mas dentro do Instituto Butantan existe uma grande área verde com cerca de 80 hectares, onde as pessoas são muito bem-vindas para aproveitá-la, todos os dias das 7 da manhã às 6 da tarde. O Butantan tem essa parte verde ainda muito bem preservada. Os nossos prédios são distribuídos, eles não são aglomerados. Então, entre os prédios, nós temos muito verde, nós temos alameda, nós temos ruas. Então, é um local de lazer, não só para visitar os museus, mas um local de lazer para poder caminhar, para poder sentar aqui e ler um livro, para vir aqui tomar um café delicioso, para poder sentar num banco e curtir as aves, sentir essa coisa natural, essa natureza que é muito gostosa aqui do Butantan. Eu posso até confessar uma coisa, né? Quando eu estou muito estressado aqui na minha sala, eu saio, vou dar uma volta pelo parque
né? Respiro um pouquinho, tomo um cafezinho, olho um pouco e depois eu volto a trabalhar. Isso é uma coisa visível, porque a população vem para cá para fazer isso, inclusive porque a diferença de temperatura entre do portão para fora e para cá é de pouco mais de 1 grau. Chega a quase 2 graus. Por quê? Porque tem muito verde. E esse verde é fabuloso numa cidade como São Paulo. Chegamos ao Museu Histórico, como nós falamos, onde tudo começou. O Museu Histórico foi instalado na antiga cocheira onde Vital Brasil realizava suas pesquisas. O espaço é formado por objetos antigos que proporcionam aos visitantes um conhecimento maior sobre o início da produção de soros antipestosos no Brasil. O museu tem como objetivo mostrar para o público a história institucional, né? Quer dizer, como que foi que o Butantan começou, né? Que tipo de coisa era feita aqui, do que é feito hoje, né? E a gente tem uma ênfase na produção de soros, né? Nós falamos também sobre as vacinas e no trabalho do pesquisador. A vivência, né, aqui dentro do próprio museu, né, uma edificação, é uma reconstrução, né, desse primeiro espaço, mas com remanescentes, né, dessa parte original. Então, entrar nesse espaço já é uma experiência, né? Ele vê como era uma cavalariça, né? Como era o laboratório e tem contato com instrumentos científicos, mobiliário, né? Textos que vão explicando, né, essa narrativa da história, além de um excelente trabalho educativo aqui desempenhado pelos nossos educadores. O que é que você está mais gostando de ver aqui no Museu Histórico? O que é que você mais gostou de ver até o momento? Eu gostei de ver bastante aquela sessão onde mostra como que tirava o soro do cavalo, fazia o soro com os anticorpos do cavalo. Nós viemos em julho a primeira vez, estamos retornando agora. Perdemos um dia de aula, porque nós somos de São Vicente, só para retornar e conhecer melhor, foi muito corrido em julho. As crianças adoram esse tipo de passeio e é muito gostoso, né? A gente está esperando agora para ver o Mão na Cobra. O Mão na Cobra, que a Elaine falou, é uma atividade semanal do Instituto Butantan chamada Mão na Cobra e Outros Bichos, que tem a intenção de diminuir o medo que as pessoas têm de algumas espécies, a partir do momento que elas seguram os animais. Olha a ansiedade do Pedro por pegar pela primeira vez uma falsa coral. E aí, Pedro, me conta, qual a sensação? Ela é gelada? Não, é quentinha. Valeu a pena então o passeio? Uhum. Sim. A gente teme o que a gente não conhece. Se a gente aprender a conhecer e ver as características do animal, a gente pode perder um pouco do medo, mas sempre tendo respeito pelo animal. O Instituto Butantan fica na Avenida Vital Brasil, número 1500 Butantan. A programação completa do local está no site butantan.gov.br. E o Cidade Viva de hoje fica por aqui, mas eu lembro que você pode sugerir um outro lugar de São Paulo para o programa visitar. Escreva para o tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Até a próxima. Tchau, tchau.